Bem-vindos ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. Xanana Guzmão considera o fundo de pensões uma das bases de um Estado forte e justo. O primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão descreveu o Fundo de Reserva da Segurança Social como uma prova viva da solidariedade, da resiliência e da visão de uma nação forte e justa. O chefe do governo destacou ainda a importância da boa governação, da transparência e do rigor na gestão do fundo, defendendo a necessidade de garantir a sua autonomia e proteção face a interferências políticas através de uma gestão técnica e independente. O nosso Fundo de Reserva da Segurança Social não é apenas um mecanismo financeiro. É a prova viva da nossa solidariedade, da nossa resiliência e da nossa visão para uma nação forte e justa. Timor-Leste passou de 24 anos de ocupação impiedosa para a construção progressiva de um sistema contributivo que protege mães, pais, idosos e famílias vulneráveis. Por sua vez, o presidente do Instituto Nacional de Segurança Social sublinhou a importância de uma gestão sólida e responsável do Fundo para o Desenvolvimento do país. O objetivo desta conferência é ouvir as ideias dos especialistas internacionais. Convidamos especialistas estrangeiros, nomeadamente de Portugal, entre outros países, para conhecer a forma como gerem os seus fundos e adaptar essas experiências à nossa realidade. O Fundo de Reserva da Segurança Social dispõe atualmente de cerca de 380 milhões de dólares norte-americanos. Estão inscritos 86.164 trabalhadores no setor público e 91.178 no setor privado. A Polícia da Austrália e de Portugal será envolvida na investigação de alegadas irregularidades no recrutamento de novos cadetes da Polícia Nacional de Timor-Leste. O primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão reuniu-se esta quinta-feira com o presidente da República, José Ramos Horta, para apresentar o trabalho do Executivo, com destaque para a decisão do Conselho de Ministros de suspender temporariamente o recrutamento de novos agentes da PNTL referente a 2025. Segundo o chefe do governo, o Conselho de Ministros decidiu igualmente proceder à reestruturação da Comissão de Monitorização e Fiscalização, que passará a integrar membros nacionais e especialistas internacionais independentes, incluindo elementos das polícias da Austrália e de Portugal. O objetivo é realizar uma revisão aprofundada de todas as fases do processo de seleção, de modo a apurar com rigor os fatos ocorridos. O recrutamento e a polícia. O recrutamento da polícia tornou-se um problema sério. Depois de analisarmos a situação com o Ministério do Interior, decidimos suspendê-lo porque existem irregularidades. Criamos uma comissão com a nossa polícia e com polícias de Portugal e da Austrália, uma comissão internacional para verificar tudo em detalhe, corrigir eventuais erros e decidir se o processo deve ser reiniciado e melhorado antes da admissão de novos agentes. O primeiro-ministro acrescentou que a presença das autoridades policiais dos dois países tem como objetivo evitar práticas de favoritismo e nepotismo em futuros processos de recrutamento da PNTL. Com esta nova comissão, queremos garantir que quando houver recrutamento policial, tudo seja feito com transparência e justiça e não como no passado, quando se falava frequentemente de nepotismo. Suspensão temporária do recrutamento e a criação de uma comissão com participação nacional e internacional são apresentadas pelo governo como medidas destinadas a restaurar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e no sistema de segurança. Falta de professores nas escolas das zonas rurais preocupa a deputada Helena Martins.
Helena Martins, deputada da bancada da oposição, manifestou a sua preocupação face à falta de professores nas escolas situadas nas áreas rurais. A parlamentar referiu que a realidade vivida em algumas comunidades escolares não corresponde às informações divulgadas pelo Ministério da Educação. Helena Martins foi mais longe, pedindo à ministra que não transmitisse ao público a ideia de que todas as escolas estão a funcionar normalmente, quando, segundo afirmou, muitas continuam com falta de professores. Reforçar mais sobre o assunto da educação até a data, já 2 meses, a caminho de 2 meses, mas algumas escolas não têm mesmo os professores para atender os alunos. Os alunos ainda só vão preencher as aulas, mas não têm professores para atender. É só para formalizar. Assim não pode ser, senhor vice-ministro pode encaminhar este assunto para a senhora ministra, não só para publicar ao público que a escola está em andamento normal, não, porque existem algumas escolas que ainda afetam os nossos cidadãos, principalmente as escolas públicas. Em resposta, o vice-ministro dos Assuntos Parlamentares, Adério Tugu, garantiu que a preocupação será encaminhada diretamente à ministra da Educação. O governante sublinhou que o executivo tem vindo a recrutar um número significativo de professores para garantir o funcionamento das escolas no território. Segundo Adério Tugu, a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável, econômico e social do país, sendo a base para a formação de cidadãos críticos e capacitados. Professores e falta de aulas ou equipamento escolar, envia a senhora ministra da Educação para dar respostas, mas eu queria adiantar antecipadamente sobre o vago dos professores em algumas escolas, de acordo com a explicação bem da senhora ministra da Educação e secretário de Estado da Educação, no 2 semanas passadas, que os novos professores recrutados vai distribuir às escolas neste mês, entre janeiro e fevereiro, para começar os trabalhos. Mas envia a ministra para dar respostas em relação com este assunto. De acordo com informações a que a AGMN teve acesso desde o início do mandato do 9º governo constitucional, ingressaram na carreira docente mais de 3.100 professores. No início de dezembro de 2025, o Sistema Educativo Nacional contava com 16.133 docentes distribuídos por quase 2.000 escolas, assegurando a educação de aproximadamente 390.000 alunos. O governo lança a primeira pedra da construção do mercado municipal de Baucau. O governo lançou esta quinta-feira a primeira pedra da construção do mercado municipal moderno de Baucau, sob a lema Novo Mercado, Novas Oportunidades para o Desenvolvimento Econômico Local. O ministro do Comércio e Indústria, Filipos Nino Pereira, afirmou que o projeto visa reforçar a economia local, em particular os setores da agricultura e do comércio. Este mercado será uma infraestrutura estratégica para o fortalecimento da economia local, sobretudo nos setores da agricultura e do comércio. O mercado desempenha um papel fundamental nas transações econômicas das comunidades, pois facilita a ligação entre vendedores e consumidores, aumenta o valor dos produtos locais e cria oportunidade de rendimento para a população de Baucau. A presidente da Autoridade Municipal de Baucau, Veneranda Lemos, manifestou seu agradecimento ao governo pela construção do novo mercado, sublinhando os benefícios para os comerciantes locais. Agradeço ao governo por construir um mercado municipal que permitirá aos comerciantes desenvolver os seus negócios e promover a sustentabilidade econômica no município. O projeto está a cargo da empresa chinesa Fujian Yongtai Construction Group Co., Ltd., em consórcio com a Suhurama Developer Unipessoal LDA, e conta com um orçamento superior a 7 milhões de dólares americanos financiado pelo Fundo de Infraestruturas. O prazo de execução da obra é de 2 anos. A ABC International Development realiza diálogo digital de 2 dias para profissionais do média em Timor-Leste.
A ABC International Development promoveu um diálogo digital dirigido a jornalistas e profissionais da comunicação social em Timor-Leste. Durante 2 dias, os participantes debateram temas como ferramentas de inteligência artificial para redações, segurança digital, sustentabilidade empresarial nos mídias e combate à desinformação. A gestora sênior do Programa de Desenvolvimento dos Mídias de Timor-Leste afirmou que o encontro permitiu analisar os desafios e os progressos do setor no país, sublinhando a importância da qualidade jornalística para o público. Realizamos um diálogo digital de 2 dias sobre a situação atual dos mídias em Timor-Leste, que inclui os desafios e as expectativas para um futuro. O mundo dos mídias está a mudar, como a presença de inteligência artificial, algoritmos e diversas plataformas. Mas continua a ser essencial discutir a qualidade do jornalismo como público e aos representantes do setor. Timor-Leste precisa de perceber o que fazer para apoiar o crescimento do mídia no futuro. No mesmo evento, uma jornalista de Baucau que assistiu à discussão destacou a relevância da formação para o seu trabalho diário, especialmente na integração da inteligência artificial. Vimos como a inteligência artificial está cada vez mais presente e como podemos utilizá-la, sobretudo nos mídias locais, como nós que trabalhamos nos municípios. Esta é uma oportunidade para aprendermos a integrar a inteligência artificial no nosso trabalho diário. A atividade decorreu entre sexta-feira e sábado e contou com a participação de profissionais da comunicação social nacional e municipal. Além da discussão dos 4 temas centrais, os participantes terão acesso à formação prática em ferramentas e metodologias para a criação de conteúdos digitais de qualidade. Militares portugueses apoiam populações isoladas pelas cheias. As Forças Armadas Portuguesas estão a prestar apoio aos moradores isolados nas localidades de Herreira e Montemor o Velho, na sequência das cheias que afetam a região. As equipas no terreno utilizam viaturas anfíbias para assegurar o transporte de pessoas, bens essenciais e apoio humanitário à população. Os militares têm prestado assistência às pessoas que optaram por permanecer às suas casas perante o receio de que o nível da água possa voltar a subir nos próximos dias. Então, a situação que nós estamos a ver, olha, temos a água para onde está, estabilizou um pouco, mas vamos ver se dá para ir mais para baixo ou não. A água está em algumas casas já dentro de casas, outras a minha está quase. Já tenho que andar por trás para entrar na minha casa, já mudei tudo para cima. Ao primeiro andar isto é complicado. Neste momento estamos a aproveitar esta possibilidade destes meios anfíbios, que tanto nos permite andar por terra como pelo meio aquático. Estamos já a estabelecer o transporte da população, em que conseguimos fazer o trajeto do Montemor Velho até à zona da Herreira, na medida em que estamos com medo que a inundação ainda acelere mais e realmente deixamos de ter a capacidade de transporte via terrestre, que é o que o Exército ainda está a conseguir fazer, mas temos com medo que eles deixem de ter essa possibilidade, então ativamos já estes meios anfíbios para colocar o pessoal, as pessoas em segurança em Herreira. Grandes áreas de Espanha e Portugal estiveram esta quinta-feira sob alerta máximo devido às chuvas intensas e ventos fortes que atingiram a Península Ibérica, provocando a queda de árvores, perturbações nos transportes e o encerramento de escolas em várias regiões. Em Portugal, um fenômeno meteorológico conhecido como rio atmosférico, um corredor de vapor de água que transporta grandes quantidades de umidade dos trópicos, trouxe chuvas torrenciais, afetando sobretudo o norte do país, onde as autoridades procederam à evacuação de cerca de 3.000 pessoas nas zonas mais atingidas. Os alertas mantiveram-se com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a antecipar a chegada da tempestade Oriana, uma depressão atlântica independente que acabou por atingir o norte da Península Ibérica na quinta e sexta-feira. Várias zonas do país foram afetadas com cheias, derrocadas, desabamentos de estradas, entre outros estragos. Portugal elege socialista como presidente por larga maioria, mas a extrema-direita continua a crescer.
Na segunda volta das eleições presidenciais realizada no domingo 8 de fevereiro, o candidato socialista Antônio José Seguro garantiu uma vitória esmagadora e um mandato de 5 anos. Aceito com muita humildade, enorme emoção e confiança que os portugueses acabam de me confiar, ser o seu Presidente da República. Uma palavra para o meu adversário na segunda volta das presidenciais. Como várias vezes o disse, como democrata, todos os que concorreram comigo neste processo eleitoral merecem o meu respeito. Como futuro Presidente da República, acrescento que a partir desta noite deixamos de ser adversários e temos agora o dever partilhado de trabalhar para um Portugal mais desenvolvido e mais justo. Não aceitarei burocracias que impeçam a chegada dos apoios a quem já perdeu tanto ou mesmo tudo. Visitarei as zonas afetadas para garantir que esses apoios estão a chegar. Não vos esquecerei e não vos abandonarei. Seguro que recebeu o apoio dos conservadores proeminentes após a primeira volta, beneficiou das preocupações de muitos eleitores relativamente às tendências populistas e autoritárias do seu adversário. Com esta vitória, torna-se o primeiro chefe de Estado socialista em 20 anos, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, que completou 2 mandatos. Saúdo todos os portugueses que nestas condições difíceis foram votar, que afirmaram a sua cidadania e deram voz aos valores em que acreditamos. Cada um, a seu modo, contribuiu para o fortalecimento da nossa democracia. Os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia. Nos últimos dias, uma série de tempestades não conseguiu impedir os eleitores de se dirigirem às urnas. A participação manteve-se praticamente ao mesmo nível da primeira volta, realizada a 18 de janeiro, embora vários pequenos municípios tenham adiado a votação por uma semana devido às inundações. Com 95% dos votos apurados, Seguro conquistou 66%, enquanto Ventura obteve 34%. Apesar da derrota, este resultado representa um aumento significativo para Ventura face aos 22,8% obtidos pelo seu partido Chega nas eleições legislativas do ano passado. A contagem dos votos em cidades como Lisboa e Porto prolongou-se até mais tarde. Sondagens à boca das urnas apontavam Seguro entre 67% e 73% e Ventura entre 27% e 33%. No ano passado, o Chega tornou-se a segunda maior força parlamentar, ultrapassando os socialistas e ficando atrás da coligação de centro-direita, que obteve 31,2% dos votos. Apesar da derrota, André Ventura, de 43 anos, ex-comentador desportivo, poderá agora exibir um apoio crescente, refletindo a influência cada vez maior da extrema-direita em Portugal e na Europa. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.